uma edificação para as nossas vidas. Deus abençoe. Amém, com certeza foi. Inclusive, eu falei dessa sua experiência para o meu filho. A gente estava dentro do carro, eu falei com ele dessa experiência. E ontem na igreja cantou essa música que você falou aí. Eu até lembrei de você. Louva a Deus pela sua vida, tá, meu irmão? Muito obrigado, Deus abençoe. Agora sim, pastor, em definitivo, muito obrigado mais uma vez. Estamos aí entusiasmados para ouvir o que Deus tem para os nossos corações nesse dia, tá, pastor? Fica à vontade, Deus abençoe. Amém, amados, amém. Edson, obrigado por esse tempo, obrigado por nos abençoar com as canções, com o testemunho. E meu tio, uma vez mais, né, obrigado por essa confiança. E ainda não nos conhecemos pessoalmente, né, mas podemos louvar a Deus por esses meios de comunicação hoje, pela internet, que nos possibilita, ainda que virtualmente, né, mas podemos estar em comunhão, podemos fazer a obra do Senhor. E eu agradeço muito, né, por essa confiança. E repito, ainda não nos conhecemos pessoalmente e você me confia. Está entrando aí no seu canal, no seu trabalho, nessa obra gloriosa que você faz através da internet. E para mim, assim, é uma alegria muito grande e eu espero poder ser bênção para vocês e para todos aqueles que ouvirem agora e virem a ouvir, né, a posteriori. Eu quero, amados, estar lendo João 17, e é uma passagem conhecida e ela está, para mim, dentro das passagens que mais me chamam a atenção na palavra de Deus, ainda que saibamos que toda ela é rica, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, como vai dizer Paulo, mas sabemos que a passagem que elas mexem mais conosco, né, dentro da nossa peculiaridade, e João 17, que é uma dessas para a minha vida. E eu vou estar lendo a partir do versículo 17, capítulo 17 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que há em mim, a que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe falei que eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, eu peço a tua misericórdia, a sua compaixão para comigo e para com as pessoas que hão de ouvir essa mensagem. Eu peço que haja, Senhor Deus, a manifestação da verdade que liberta, que haja a manifestação da tua graça, da ação do teu Espírito que nos convence de que o Senhor é Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço em nome de Jesus que haja edificação sobre nossas vidas e que venha tão somente ser o teu Espírito a falar e a falar em cada coração, e que os nossos
corações sejam terras boas, férteis, para que a semente possa, Senhor Deus, criar raízes profundas e frutificar no seu tempo, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem, né, ela é conhecida pela a oração sacerdotal, quando Jesus ele ora por todos, né, pelos aqueles que com eles estavam, e ainda ora por nós que ainda viríamos a crer, né? E ainda outros nascerão, outros virão a crer. E Jesus ele faz esta oração já caminhando para poder na cruz perdoar os nossos pecados, para poder morrer a nossa morte, a fim de que possamos ter vida nele. Mas eu fico pensando no que a palavra diz e no que tem sido o nosso comportamento enquanto cristão, com algumas exceções. Nós participamos de reuniões, nós participamos de encontro. Hoje, né, o irmão Edson falou sobre a mini vigília. Nós vamos a consagrações, aos cultos, né, que nós chamamos as reuniões de culto. E com raras exceções, nós somos aquelas pessoas que temos uma fé em Cristo e chegamos a essas reuniões para buscarmos bênçãos. Nós chegamos nessas reuniões para sentirmos a presença do Senhor, para termos experiências mais profundas com o Senhor. E talvez você esteja falando, mas pastor, qual é o problema? Isso não é bíblico? Tudo isso é bíblico. Tudo isso devemos buscar. Tudo isso tem que fazer parte da nossa vida diuturnamente. Temos que ser esses que desejam cada vez mais experiência, como Ezequiel vai dizer, né? A gente com água que começa no tornozelo, canela, joelho, até que a gente esteja em águas profundas com o Senhor, no sentido da intimidade, da comunhão. Nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Filipenses vai dizer, capítulo 4, que devemos fazer conhecidas as nossas necessidades diante do Senhor. Tudo isso faz parte de nós, mortais, falhos, que necessitamos do socorro de Deus, necessitamos dessa graça de Deus. Todavia, há um outro lado que Deus nos chamou, que não é para ter. Deus nos chamou para ser. E vocês podem, né, discordar, mas, como eu disse no começo, a maioria das nossas buscas é para que venhamos ter e não para que venhamos ser. E esse texto, ele vai falar sobre, entre algumas coisas, unidade. Ele vai falar sobre relacionamento. Ele vai falar sobre comunhão. E ele vai falar que isso tem que acontecer no mundo como o mundo é. Por favor, entenda. Normalmente, a nossa comunhão, que também tem que ser buscada, ela é buscada na comunidade onde servimos a Deus. Ela é buscada, como nós dizemos, entre os pares, entre aqueles que são cristãos como nós, que professam a fé como nós professamos. Mas o texto, se formos lê-lo desde o começo, ele vai dizer, olha, eles vão aí para esse mundo como o Senhor me enviou no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O desejo de Deus é que o mundo conheça o amor de Deus através de nós. Que o mundo conheça o que é unidade, o que é comunhão, através de nós cristãos. O mundo conheça o que é paz, através de nós. E essas coisas, elas só vão acontecer quando nós desejamos nos relacionarmos. E nos relacionarmos com todos, sem exceção. Quando a Bíblia ela vai dizer sobre quem deseja o episcopado, quem deseja o pastoreio, uma das características que está escrito lá, está dizendo que essa pessoa tem que ser hospitaleira. Ela tem que ter alegria, amor, em receber pessoas em sua própria casa. Essa parte da comunhão.
pelo menos 12 vezes na Bíblia, ela vai trazer para nós que Jesus entrou em casas. Casas já que se tornaram conhecidas com o tempo, como a de Lázaro, mas casas que eram de pessoas desconhecidas. Essa vida de relacionamento, de buscarmos fazer com que outros olhem para nós e recebam de nós aquilo que Deus já nos deu. Deus nos ensina a amar como Ele ama, Ele já nos deu esse amor. Ele nos deu a paz que excede a todo entendimento e falou para nós irmos e levarmos essa paz para outros. Inclusive, quando Ele via os discípulos, Ele fala, entre na casa e diga que haja paz e manifeste a paz sobre essas pessoas. E quando Ele está falando isso, não são para as pessoas iguais no sentido de são os que já são da fé. Dos que já são da fé, é óbvio que isso tem que acontecer. Somos membros de um mesmo corpo, temos o mesmo espírito. Então, entre nós, se não há unidade, é necessário que haja, então, conversão. Se não há amor entre nós, é sinal que a gente precisa se converter. Se não há o desejo de um abençoar o outro, é sinal que a gente precisa se converter. Porque, amados, o que Deus nos deu, Ele nos deu para nós darmos aos outros. O texto vai dizer que, como o Pai enviou Jesus, Jesus também Ele nos enviou. Da mesma maneira que Jesus foi enviado para anunciar a salvação, para manifestar a paz, para manifestar o amor, para curar o enfermo, para dissipar as trevas, para socorrer o necessitado. Da mesma proporção, está escrito lá, tal como o Pai me enviou, vos envio a vós, está no texto. Deus nos enviou, Deus nos chamou e nos enviou para nós darmos, para nós servirmos. Marcos 10 vai dizer, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Deus nos chama para servirmos, para sermos socorro dos outros. Agora pensa comigo, você tem mercados, tem armarinhos, tem talvez um barzinho próximo à sua casa, você tem padaria, você tem pessoal do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. E o desejo, o chamado de Deus é que nós nos relacionemos com essas pessoas para elas encontrarem Cristo em nós. Que elas recebam da gente aquilo que Jesus já nos deu. A revelação de que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Essa presença que há em nós, que os outros saibam que Deus também deseja que elas sintam essas experiências gostosas, como o Edson contou. Deus deseja que os outros também tenham. E Deus nos chamou para ser isso, para fazer isso. Mas normalmente a nossa vida é essa vida da necessidade de ter, de pedir. Normalmente, quando nós nos relacionamos com essas pessoas que eu falei, trabalho, padaria, mercadinho e por aí vai, nós de fato nos relacionamos com essas pessoas como clientes e não como alguém que foi chamado para abençoar essas vidas, a fim de que essas vidas também se tornem instrumentos de Deus, para que essas vidas também sejam salvas. Nós temos vivido um evangelho que as nossas programações são sempre essas programações para nós nos arrepiarmos, para nós ficarmos felizes. E uma das coisas que a gente fala enquanto cristão, a gente diz, né? Poxa, Deus manifestou a glória dele no culto, Deus manifestou a glória dele na minha vida, na vida do irmão. E eu quero ler contigo aqui, se tu ainda estás aí com a Bíblia aberta, no versículo 22, olha o que ele vai falar sobre glória. Ele diz assim, ó, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Tá? Jesus falando para o Pai, falando, Pai, eu dei para eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um como nós somos um. Olha só, para que é a glória? A glória é para que sejamos um. O poder de Deus é para a pregação da palavra, mas a glória é para que haja unidade. A glória
é para que as outras pessoas possam se sentir atraídas pela presença de Deus em nossas vidas, mas somos nós que temos que ir até elas. Aí você talvez também diga, mas olha só, pastor, a Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos. A Bíblia fala que a gente sabe aí, tem gente morrendo porque prega o Evangelho. Sim, mas é para esse mundo que o Senhor nos enviou. A Bíblia vai dizer que nós vamos ser o bom perfume para aqueles que se salvam, bom perfume para a salvação. Para aqueles que se perdem, bom perfume para a perdição. Mas nós fomos chamados para sermos um bom perfume. Se o outro vai querer, vai se sentir prazer nessa fragrância que nós vamos exalar, é uma outra coisa. Mas nós somos chamados para ser. Nós fomos chamados para servir. E servir, quase sempre que a gente pensa, é esse serviço social, como a gente fez, né, para o Sul, aqui no Espírito Santo, para Mimoso, que também sofreu enchente. Quando a gente leva aí os agasalhos para o pessoal que está no frio. Claro, isso tudo é ação social. Só que isso são eventos. Isso faz parte de uma agenda que nós planejamos muitas das vezes no começo do ano, na igreja onde nós servimos. Mas o chamado do Senhor é para que a gente sirva o tempo todo, para que a gente se relacione com outros, não no sentido de receber, a gente está sempre querendo receber. A gente ainda não teve a consciência, e eu costumo falar isso nas minhas pregações, são versículos que eu repito muito, que Efésios 1:3 vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Romanos vai dizer que nós já tivemos a vitória sobre a morte. Sabe, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Marcos 16 vai dizer que o Senhor já nos deu todo o poder para curarmos enfermos, para profetizarmos, para expulsarmos demônios. Já somos isso, já somos. Agora nós somos para quê? Nós somos para servir. Nós somos para ir ao encontro de outras pessoas, para que nesse relacionamento, nessas entradas das casas, como Jesus fazia, a gente vai ler Atos e vai ver que eles se reuniam de casa em casa, eles refletiam tanto o comportamento de Jesus, que quando chega em Antioquia vai dizer que as pessoas olhando para eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, de imitadores de Cristo. A gente tem tomado um caminho enquanto cristão, que, repito, é esse caminho que o negócio só foi glorioso se eu me arrepiei, se teve uma profecia ou uma profetada, ou se estava cheio o local, se o ministério de música tocou de maneira assim exuberante. E aí nesses encontros a gente fala, aleluia, que glória que foi, estou renovado, estou restaurado, e Deus faz tudo isso. Mas a gente está renovado e restaurado para quê? Isso que a gente falou de glória, ela vai nos levar a uma unidade. E está dizendo que Ele nos deu a glória para que sejamos um. Isso que a gente sentiu, que a gente busca, vai nos lançar na vida para sentar com um bêbado, para conversar com aqueles que são de outra fé, para abraçar um dependente químico, não como um planejamento, não como uma agenda de evangelização que a gente foi num lugar, mas na vida como a vida é. A vida de Jesus, a vida dos apóstolos, nos 3 primeiros séculos, os discípulos, nós vamos ver que eles iam vivendo a vida, caminhando, tanto é, eu botei até um texto, né, no meu outro Instagram, porque eu não sei o que aconteceu, eu não estou podendo fazer live no meu Instagram mesmo, oficial, que isso aqui é do trabalho, que eu estou até parado no trabalho de corretagem, mas tá lá, os do caminho, eles eram chamados do caminho, sabe? É nessa vida que eles vão servindo, eles vão abençoando, eles vão dizendo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E Pedro antes fala, olhe para nós temos Cristo para te dar, nós temos amor para te dar, nós temos paz para te dar, nós viemos aqui para te servir, nós temos uma palavra de sabedoria, nós temos uma palavra que vai te consolar,
Eu desejo que o Espírito de Deus te dê a paz que tu precisas. Nós somos chamados para isso, mas nós vivemos agora um evangelho de agendas, um evangelho de busca para nós mesmos. Eu fico olhando, há igrejas que elas são tão organizadas já hoje em dia, administrativamente, que se tu deixá-las, ela caminha sozinha. Hoje há um montão de cursos, né? Voltados para administrações de igreja, de marketing, para você crescer. E se deixar, não precisa nem de pastor, e todo mundo já sabe o que vai fazer, está tudo quadradinho ali. Há um outro tipo que são as igrejas que vivem de evento, todo dia, toda hora tem alguma coisa. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus nos enviou para o mundo, para nesse mundo manifestarmos a glória dele, essa glória que provoca unidade, essa glória que provoca comunhão. Ele vai começar dizendo, onde nós lemos, né, um pouquinho também antes, no 15, que a gente vai se santificando pela palavra. E o interessante, não se espantem com o que eu vou dizer, mas Jesus ele falou assim, ó, por causa deles eu me santifico. E nós temos uma consciência que também não é de todo errado, que santificação é tão somente parar de pecar. Eu vou me santificar, eu vou parar de pecar, eu vou me separar um tempo de oração. Tudo isso é óbvio, a santificação. Mas nós sabemos que Jesus não pecou. E se Jesus não pecou, como ele então vai dizer que ele se santifica? Como assim, se ele não tem pecado? Porque santificação é fazer a vontade de Deus. É viver para que se cumpra o propósito de Deus, porque Jesus, inclusive, aqui está caminhando para poder ser crucificado, e ele vai fazer aquela oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, quer dizer, eu me santifico, cumpra-se o seu propósito em mim, e não a minha. Por isso que Mateus 16 ele vai falar sobre negar-nos a nós mesmos. Isto é, há um chamado para a igreja do Senhor para se relacionar. Repito, o poder ele nos dá para pregarmos, para anunciarmos, mas a glória ela acontece no relacionamento, ela acontece no contato físico, ela acontece que quando nós olhamos para outras pessoas, ainda que elas nos persigam no trabalho, no vizinho, no condomínio onde você vive, ainda que isso aconteça, Deus está falando, eu estou te enviando para essas pessoas, para que você possa ter comunhão com elas, para que elas possam encontrar a paz que há em ti, para que elas possam encontrar o amor, meu amor que existe em ti. A igreja ela é para isso, sal da terra, luz do mundo. O interessante, amados, é que o tempo está passando, está urgindo, os sinais da vinda de Jesus estão aí. A gente vai ler o salmista dizendo que a gente tem que remir o tempo, mas eu quero destacar o que está em Efésios 5, 15 e 16, que vai dizer, olha, ande prudentemente, não ande como nécio. Aprenda a remir o tempo, porque os dias são maus. Amado, eu e você sabemos que os dias são maus. E remir o tempo é aproveitar o tempo com sabedoria, não deixar, não perder, né, as oportunidades, e não perder e ao mesmo tempo usar as oportunidades, o tempo, o espaço com sabedoria. E qual é essa sabedoria? A sabedoria de manifestar a glória de Deus, a sabedoria de manifestar o plano da salvação de Deus, a sabedoria é não ser levado pelos valores deste mundo, mas sim pelos valores dos céus. A sabedoria é saber que a gente pode, nesse tempo, eu gosto do que Lutero falou uma vez, olha, viva como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitasse hoje e voltasse amanhã. Há um outro que não sei o autor, ele vai falar assim, olha, planeje a sua vida como Jesus voltasse daqui a 100 anos, mas ao mesmo tempo
tenha uma vida como se ele fosse voltar agora. Isto é, tenhamos nossos planos para essa vida como ela é, sabe? Emprego, ascensão no emprego. Mas todos esses planos, eles têm que ser feitos para a glória de Deus, para o projeto de Deus. E enquanto buscamos esses sonhos, ou mesmo depois de realizarmos, no processo ou na conclusão, nós fomos chamados para servir ao outro, servir com aquilo que nós somos em Deus, servir com aquilo que o Senhor nos deu. Repito, o versículo 22 está dizendo: Senhor, a glória que o Senhor me deu, eu estou dando a eles para que eles sejam um. Mas aqui está dizendo que Ele está nos enviando para o mundo. E Ele vai dizer no 23 que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Eu tenho estado, e eu tenho cuidado de dizer, não com a preocupação de falar sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu tenho estado preocupado com o tipo de evangelho que estamos vivendo. Esse evangelho que tem de que glória é se as nossas reuniões estão cheias. Eu gosto muito do capítulo 6 também de João, que os seguidores são muitos, depois dele multiplicar pães e peixes, e Jesus vai e começa um discurso que eles vão dizer que duros é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E o pessoal vai indo embora, e ficam os 12, e Jesus não ameniza. Jesus vai e fala: e vós não quereis ir também? Jesus não está preocupado, ainda que ele tenha vindo para salvar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira, ele veio para salvar a todos. Pedro vai dizer que Jesus ainda não veio, ele está postergando com o desejo que pessoas sejam salvas. Mas Jesus quer que fique aqueles que de fato serão adoradores dele, que serão discípulos dele, que vão ser perfume dele na terra. Então ele vira para os discípulos e fala: vós também não quereis ir, não? Ao que Pedro responde: para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra de vida eterna? E aqui o texto vai dizer, né, que a gente é santificado pela palavra. Eu lhes dei a minha palavra. E essa palavra dele é isso, da santificação, dessa santidade que é de viver no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é para viver servindo a todos, sem exceção. Servindo aquela que pode ser chamada de prostituta, porque ainda é prostituta, porque ela não sabe que ela foi chamada para ser filha de Deus e ser irmã nossa, e por isso ela pode lhe enxugar os pés com os cabelos, ela pode chegar até nós e nós vamos amá-la. E se ela não chegar até nós, nós quando formos até ela, vamos amá-la, vamos dar para ela aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas nós temos vivido um evangelho que é só de pedir, é só dos arrepios. A gente só entende manifestação de presença de Deus se choramos, se nos arrepiamos. Só achamos que é poder de Deus se aconteceu a cura que a gente espera, a porta de emprego que a gente busca, os milagres. E Deus, Ele é isso tudo, Ele faz tudo isso. Mas glória dele é quando a gente manifesta o amor, a graça dele aos outros. Quando Ele envia os 70, Ele envia com esse propósito: vão e curem, vão e manifeste a paz. E o convite, o chamado continua sendo o mesmo. É claro, os 70 ele vai dizer: se não quiserem a paz, ela volta para você. Mas o chamado é para a gente fazer, é para a gente levar, é para a gente dar. Ao meu ver, isso é igreja, isso é ser cristão. A gente faz planejamentos no começo do ano e a gente fica feliz se no final do ano a gente concluiu aquilo que a nossa agenda institucional ela conseguiu realizar. E se entrou bastante dinheiro no gasofilácio, se fulano ou ciclano chegou e se sentiu bem no meio da gente, a gente fica feliz e que fique. Mas até em relação a muitas coisas que nós pregamos, tem a ver com isso, com agenda, tem a ver com agradar o ouvido do outro. Enquanto
tu vais ler a história dos avivamentos, tu vais ler a história dos discípulos, não tinha uma agenda. Não estou falando nada contra a agenda, tá? Só que a agenda ela não pode direcionar quem eu sou ou aquilo que de fato eu faço para o Senhor. A agenda ela tem que fazer parte de, não ser em si. Os discípulos, após a história dos avivamentos, a gente vai pegar Atos, né? O derramar acontece, a primeira coisa que Pedro faz é pregar o poder. Esse poder gera comunhão, gera unidade, e vai dizer que eles se reuniam de casa em casa. E o Senhor ia acrescentando esse prazer do relacionamento, da comunhão, da unidade. Nós temos perdido isso. As visitas, muitas das vezes, que nós fazemos, não é necessariamente por amor à pessoa. Muitas das vezes nós sabemos, fazemos essas visitas a um irmão, uma irmã, até quem não é, porque o cristão tem que ir, que faz parte da caminhada cristã, mas o coração não está ali, sabe? Eu vou lá para poder servir, vou ver o que essa família, essa pessoa precisa também, além como está em Mateus, além da palavra, se tiver com frio, eu vou dar um cobertor. Se tiver com fome, eu vou levar o pão. Além das orações, se precisar, eu vou dar um abraço. Se sentir talvez cabisbaixo, eu vou falar que ela tem valor e vou mostrar isso. Nós somos chamados para isso, amado. E é impressionante como dizem, né, que o número de cristãos no Brasil, principalmente, é enorme. Mas nós não vemos essa diferença na sociedade. Às vezes, as pesquisas mostram, e eu vou dar um exemplo, né? Eu estou hoje no Espírito Santo, mas eu sou carioca da Gema. O número de igrejas evangélicas no Rio é coisa assim, de aplaudir em termos de quantidade. E, ao mesmo tempo, na mesma rua que tem 3, 4 igrejas num pedaço de rua, tem um número de violência terrível, um número de drogados terrível. Eu sei que quem convence é o Espírito, mas será que nós estamos, além da agenda, nos relacionando com essas pessoas para servi-la em Cristo Jesus, para dar para ela aquilo que de Jesus já recebemos na vida, no dia a dia, falar para ela o quanto que ela é importante, permiti-la ver em nós o quanto que ela é importante. Eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Eu nunca sei, o Nutini falou, mas eu vou contar algo que já, graças a Deus, eu vivi aqui. Eu tenho... Oi, amado. Pode ficar à vontade, não tem limite não. Estamos aqui para ouvir o que Deus colocou no seu coração, não tem limite não, tá bom? Fica à vontade. Eu tenho, desde antes da conversão, me converti com 22 anos, uma alegria muito grande de sempre dar bom dia, boa tarde, boa noite. E daqui na igreja, sei lá se dá 70, 80 metros, 100 metros, não sei, é muito próximo a casa pastoral até a igreja. E eu tenho esse costume de não só dar bom dia, se der eu paro, converso, bato papo. E nós temos vizinhos muito próximos mesmo à igreja que não vão. E eu operei, não sei se o irmão Nilton sabe, né? Eu operei o quadril, coloquei a prótese no quadril, a recuperação é de 6 meses a 1 ano, e tenho que conseguir ter paciência para isso. Mas agora eu já vou de muleta, já estou andando melhor. Mas antes de eu operar, próprios irmãos da igreja me deram o testemunho de que, olha, fulano falou que vai à igreja por causa do Senhor, vai vir aqui no culto. Eu sou paro, eu sou conversa, eu sou abraça. E pessoas que não vão à igreja. Por favor, repito, não estou falando isso para nenhuma glória para mim. Estou falando isso para dizer que eu creio no que eu estou pregando hoje. Eu creio que nós somos chamados para isso. As pessoas que estão numa vida que nós chamamos de tortuosas, elas estão assim porque elas não sabem que foram chamadas para serem filhas de Deus. Elas não sabem ainda o amor que Jesus tem por elas.
Elas não sabem ainda o que é sentir a paz que excede a todo entendimento. E quem que tem que fazê-las saber disso somos nós. Quem tem que servi-las com esse amor, com essa paz, com esse plano de salvação, somos nós. E repito, por favor, desculpe se eu estiver sendo repetitivo, mas isso não tem a ver com agenda, isso tem a ver com relacionamento. Isso tem a ver com eu olhar para essa pessoa querendo amá-la, querendo de alguma maneira ter contato com ela para que ela veja Cristo em mim, para que ela saiba que ela é importante, para que ela saiba que esse mundo aqui é passageiro. Sabe, quando alguém chega para entregar uma compra tua na tua casa, meu Deus, pergunta que é uma água. Olha, está precisando de alguma coisa? Faça um elogio qualquer pela entrega, e se ela der mais, se ela não estiver na correria, que a gente está sempre na correria, arruma uma maneira de falar para ela que Jesus a ama. E quem sabe, se ela entregar sempre isso aí, vai aumentando, e daqui a pouco você está fazendo com que Jesus faça morada no coração dela. A igreja ela foi chamada para servir a este mundo, ainda que ela não seja desse mundo. O que é o sal? Sal é esse que dá o sabor, sal é esse que conserva, sal é esse que tira a acidez, por isso a salada, ela vem desse nome, daquilo que tira a acidez. Gente, o sal, quando ele chega, ele muda o negócio, ele não é mudado pelos alimentos, mas ele muda os alimentos. Jesus falou, somos o sal dessa terra. A gente acorda, e eu sei, Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado porque daqui a pouco a gente está, olha, Senhor, o Senhor sabe que eu vou resolver aquilo, que eu preciso daquilo. Isso faz parte. Mas fala para o Senhor, Senhor, com quem o Senhor me permitir encontrar, que eu seja reflexo do Senhor para essa vida, que eu seja socorro para essa vida. Senhor, abra as portas para eu me relacionar com mais pessoas. Senhor, aquela vizinha ali do lado, faz ela vir hoje reclamar, ela que gosta de reclamar, e quando ela vier reclamar, me dê palavra e me dê amor para eu mostrar para ela quem é o Senhor, quem eu sou no Senhor. Fomos chamados para isso e a igreja se perdeu nesse caminho. Somos metodistas, né? Institucionalmente falando. Olha como foi a vida de Wesley e dos seus amigos após a experiência do coração aquecido. O mundo é minha paróquia. Esse mundo vai saber que Jesus o ama e vai saber quem é Jesus, disse Wesley. E a gente começou a se institucionalizar e virou tudo para o lado de dentro. E ainda no lado de dentro, que tinha que ser o lugar da comunhão exacerbada, a gente ainda consegue ter desavença, a gente consegue discutir por causa da cor do azulejo, a gente começa a se vangloriar porque a administração é muito boa. Amados, nas empresas aí arrebentam em administração, a gente começa a se gloriar porque a gente faz tudo direitinho. Amados, a gente fazer tudo direitinho é obrigação de qualquer cidadão, de qualquer pessoa que tem um bom caráter. Ela tem que fazer as coisas com zelo e fazer bem feitas. Mas o chamado da igreja vai muito além, amados. Vai muito além. Já pensou? Você está na reunião que a gente vai prestar culto, né? Na reunião do culto da tua igreja. E cada um que ali estiver, 50, 100, 200, cada um, estiver naquele culto, naquele momento, cultuando a Deus naquele momento com a preocupação de um abençoar o outro, um orando pelo outro, um preocupado se o outro está triste ou não. Imagina isso, todo mundo fazendo isso, todo mundo nesse um só coração, num só espírito, numa só fé. Como sairíamos dali? Imagina, se todos, mas sabe como a gente entra? Eu vim buscar minha bênção, eu vim saber se a palavra é para mim, eu vim saber se vai cantar a música que eu gosto, eu vim saber se eu vou chorar, se eu vou ser revestido, se eu vou ter experiências novas. Temos que viver de glória em glória, experiências novas. Pão de ontem era de ontem, o maná de ontem era de ontem, vamos buscar algo novo hoje.
Mas tudo isso é para a gente ser. É para a gente ser lá fora. Para a gente fazer a diferença lá fora. Sabe, amados? O tempo urge. Os sinais estão aí. O amor tem se esfriado. O mundo está violento. E repito, Paulo escreveu nos Efésios que, para muitos teólogos, é a carta mais madura de Paulo, é o ápice da revelação, da maturação de Paulo no Evangelho. Você vai ver que não há repreensões escritas aos Éfesos, vai acontecer só lá em Apocalipse, anos depois. Mas você vai ver que Paulo está falando, não ande como nécios. Vamos remir o tempo. E se a gente continuar lendo, que isso está em Efésios 5, 15, 16, a partir do 18 ele vai dizer, enchei-vos do Espírito, isto é, continuamente vão se enchendo do Espírito. E aí logo depois ele vai falar sobre relacionamento. A gente normalmente acha que ser cheio do Espírito é manifestação dos dons, é muito glória, aleluia. Mas leia lá, ele vai falar que enquanto irmãos, temos que conversar uns com os outros com salmos, com cânticos. E depois ele vai começar a dizer como o marido tem que tratar a esposa o marido, o pai com os filhos com os pais, o patrão com o empregado com o patrão, o marido com a mulher com o marido. Ele só vai falar de relacionamento, ser cheio do Espírito, é nos levar a um relacionamento uno, de amor, de unidade com o outro da fé, mas também, talvez, principalmente com outro lá fora, que não conhece isso e não vai conhecer isso em outros que não conheçam o que nós conhecemos. Eles só vão conhecer o que é unidade, eles só vão conhecer o que é paz, eles só vão conhecer o que é amor, eles só vão conhecer o que é graça, eles só vão conhecer o que é compaixão, eles só vão conhecer o que é misericórdia, bondade, benignidade e longanimidade, eles só vão conhecer o amor, que não é esse amor do interesse, eles só vão conhecer isso na igreja, e a igreja somos nós, e o Senhor nos enviou para isso. Por isso que Jesus falou, meu Pai trabalha, e eu trabalho até agora. Ser cristão é trabalho. Ser cristão é você dar e muitas vezes você não receber, ou não receber algo bom, você dá o que é bom e receber algo ruim. Ser cristão é você dar amor e ser preso. Paulo, em Atos 16, que liberta uma menina e por causa disso ele e Silas vão parar na cadeia, mas ainda na cadeia ele prega o evangelho e o carcereiro e toda a sua família é salvo. Esse é o chamado, sempre dar, sempre servir, sempre socorrer, sempre manifestar Cristo na vida do outro. Isso é trabalho, é trabalhoso. Muitas das vezes vamos rejeitar, não vamos compreender, mas se de fato em ti há Cristo, meu Deus, no mundo tereis aflições. Você vai ter, eu vou ter, não é diferente, é sim. Mas no meio da aflição nós somos chamados para ser a igreja, para ser discípulos. E ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já lhes fiz mais do que vencedores. O nome de vocês estão escritos no livro da vida. Vocês não são desse mundo, estão aqui de passagem, são peregrinos em terra estranha. Eu sei, e eu não sei como Nilton, nós não somos tantos agora, né? Eu sei que normalmente essas pregações, porque eu tenho experiência nessa caminhada pregando o que eu creio, eu tenho experiência como é difícil a gente, 6 horas da manhã, querer ouvir isso, né? Até se fosse 2 da tarde, 3, porque a gente está acostumado de esse evangelho, a gente tem um Senhor que é para sempre nos dar, e Ele dá, mas a nossa busca é ser, porque todas as outras coisas serão acrescentadas, é a promessa dele, Ele vai cuidar da gente, Ele cuida da gente.
Só que o cuidado dele pode ser te colocar no castelo, como pode ser te levar na prisão. O cuidado dele pode ser acalmar o mar, como também pode ser vir uma tempestade para que um peixe te engula e você possa chegar a Nínive, onde ele quer te levar. Ele tem controle, ele é soberano, ele nos ama, mas ele também ama aquele que você persegue. Ele ama o drogado, ele ama a prostituta, ele ama o violento, porque esses às quais eu me referi agora ainda são assim porque nós não mostramos quão valiosos eles são para o Senhor. Eles são assim porque eles ainda não tiveram um encontro conosco verdadeiro para nos encontrando e encontrar Cristo em nós. Entende? Eu não sei como você está recebendo essa palavra, mas isso é o que eu creio. Nós, entre nós mesmos, temos vivido cada vez mais distantes uns dos outros. Eu tenho falado aqui onde eu pastoreio, a gente às vezes chega para cultuar, porque na verdade alguns falam, vou assistir o culto não se assiste, culto se presta, culto é gente que oferece. Outros falam, vim aqui para buscar a minha bênção, sempre esse individualismo. E aí entramos na igreja e saímos, às vezes, sem falar com 3, 4, 5 irmãos. E aí o pastor, que está lá na frente, vai dizer, vira para o teu irmão e dá um abraço dele, vira para o teu irmão e diz que o ama. Normalmente a gente faz, abraça sem vontade de abraçar, mas porque alguém que está lá na frente está mandando. Diz que ama sem amar, se ninguém tivesse mandado dizer, a gente não ia dizer nada disso. E acaba o culto, a gente, vai embora. Todo mundo com pressa da própria vida, segundo a sociedade diz, segundo os conceitos e os valores dessa sociedade, porque perdemos, ou talvez nunca tenhamos tido, o prazer de vivermos a glória de Deus. Porque a glória de Deus está escrito aqui, nos faz ser um. A glória de Deus é para que sejamos um, para que tenhamos encontros, para que tenhamos prazer no encontro. Ah, pastor, mas tem gente que é como um porco espinho, é como abraçar uma roseira. Tem, mas a graça de Deus vai te fazer abraçar esse cactus. E você vai ver que daqui a pouco ele vai estar com esses espinhos molinhos, e esse abraço vai ser o abraço da unidade, da compaixão. Só você olhar para a vida dos missionários nos campos, você vai ver que o que eu estou falando é real. É só você olhar para a vida dos avivamentos, você vai ver que o que eu estou falando é real. É só você vai olhar para os 311 anos da igreja, quando ela começa, de Atos até Constantino se tornar imperador no ano 312, até lá, você vai ver que isso é normal. A partir do 312 vira instituição, vira agenda, vira templos suntuosos, construídos maravilhosamente para preencher de pessoas que, lamentavelmente, ainda não compreenderam que ser cristão é viver em unidade, principalmente com meus irmãos, porque essa é a vida da comunidade da fé, mas que há um serviço e o tempo urge e temos que remir esse tempo para fazermos essa unidade ser uma realidade lá fora, lá do lado de fora. Eu não vou me alongar mais, eu não vou me estender mais, porque eu não quero ser enfadonho e não quero abusar da oportunidade que o nosso amado irmão Niltinho ele está me concedendo. Mas eu desejo muito que essa palavra seja a palavra de Deus para o teu coração. Eu desejo muito que as minhas orações sejam ao acordar dizer, Senhor, marque encontro, igual como o Edson falou, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Importava que Jesus fosse ao encontro dela, passar por um lugar perigoso, onde
eles eram hostilizados, onde samaritanos e judeus não se davam. Um rabino falar com uma mulher em público era algo inaceitável naquela época. E vai lá o mestre, meio-dia, todo mundo vendo, sol escaldante, encontra uma dessas que ainda não sabia que foi chamada para ser filha do Senhor. Encontra uma dessas que precisava encontrar o amor de Deus, a paz de Deus. Encontra uma dessas que precisava receber o perdão, e Jesus muda a história dela. Ela esquece até que está com sede, ela esquece até que precisa de água para lavar a louça, para lavar a roupa, e sai para anunciar, sai para fazer todo mundo saber que ela é de Jesus, e Jesus é o Senhor da vida dela. Esses encontros como os de Nicodemos, Deus nos chamou para esses encontros, para sermos um, repito, entre nós, porque somos membros do mesmo corpo, mas para sermos um nesse mundo, fazer com que esse mundo saiba que o Senhor é Deus, que a glória que Ele nos deu é para isso, é para isso. E você pode reparar que normalmente quem de fato assim vive não está preocupado com arrogância, com soberba, com vaidade, não fica preocupado em disputar quem é melhor, quem é pior, porque não tem tempo para isso. Sabe que de graça receberam e de graça vão dar. Sabe que estão aqui para isso. Mas a agenda nos faz ser vaidosos, soberbos, prepotentes, arrogantes. Achamos que cantamos mais, achamos que a nossa igreja, enquanto o que acontece por lado de dentro é melhor, é de mais destaque, e quanto mais suntuosa, quanto mais bonita, quanto mais faraônica, parece que é mais referência de sucesso. Amados, se isso for sucesso, Paulo e João Batista foram os caras mais desgraçados do mundo. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Sucesso é se santificar. Santificar é uma obediência completa e integral a Deus. Santificar é ser instrumento para a manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus se dá na unidade. Para ter unidade, tem que estar desejoso de servir. Servir uns aos outros e servir a todos. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. E o tempo urge. Os sinais estão aí. Temos visto se cumprir as profecias. E a igreja ainda não entendeu a maturidade para a qual ela foi chamada para ser e para viver. A igreja ainda está como uma criança. É criança que fica o tempo todo dizendo: me dá, me dá, me dá. O adulto é o que paga as contas. O adulto é o que assume a responsabilidade. O adulto é que bota o alimento na mesa. O adulto é que socorre para levar o enfermo para o médico. O adulto é que sabe o remédio que tem que ser usado. É o adulto. A gente que tem filhos, a gente os cria para que eles sejam adultos. E quando a gente fala adulto, a gente fala de pessoas responsáveis, pessoas que assumam os seus atos, pessoas que assumam também as suas omissões. Você entendeu, né? O que é o adulto e o que é uma criança? A criança é aquela que vai estar sempre pedindo, vai estar falando: me dá, me dá, me dá. Mas Jesus, indo embora, entendendo que seus discípulos estão nessa fase da maturação, ele diz: como o Pai me enviou, tal como, na mesma proporção, de igual maneira, eu vos envio a vós. A glória que o Pai me deu, eu dou a vocês. A palavra está em vocês, então se santifiquem pela palavra. Agora vão fazer discípulos de todas
as nações, sejam luz do mundo e sal da terra, sejam embaixadores de Cristo. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, Nilton, me perdoe se eu passei do tempo, tá bom, meu amado? Não, pastor. Foi bênção. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Se me permite, eu gostaria de orar. Posso? Amém. Amém. Senhor da glória, eu não sei como essa palavra chegou aos corações dos que nos ouvem agora e como chegará àqueles que nos ouvirão depois. Mas se é a tua palavra, eu peço ao Senhor, não permita que ela volte vazia. Sabe, Deus, que a gente rasgue os nossos corações se de fato isso é a tua palavra, se é o teu chamado de realmente para nossas vidas, que nós nos rendamos à tua palavra, que, como disse Paulo, seja sempre o Senhor verdadeiro e nós mentirosos, isto é, prevaleça a tua palavra, que, Senhor, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que impulsiona, é ela que revela a sua vontade. Se isso aconteceu nesta manhã, Pai, que os nossos corações fiquem abertos, que sejam de fato aqueles que vão ser alimentados, que vão, Senhor Deus, puxar, vão aproveitar, vão absorver cada nutriente da tua palavra, para que sejamos lançados na vida como a vida é, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou, para vivermos da maneira que o Senhor espera que vivamos. Porque, Senhor, os dias se findam e queremos encontrar o Senhor nas nuvens, mas queremos poder levar tantas outras pessoas por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário. Que sejamos o teu bom perfume nessa terra, que sejamos instrumentos de salvação, de libertação, de edificação de vidas, que olhem para nós e possam, Senhor, nos aceitando ou nos repelindo, mas possam nos chamar de cristãos, imitadores de Cristo, caráter de Cristo, projeto de Cristo, trabalho de Cristo, serviço de Cristo nessa terra. Obrigado pela vida do Nutinho, obrigado pela vida do Edson e de todos que estiveram e estão conosco aqui nesse momento. Manifesta a sua graça e levanta a sua igreja em nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua participação. A gente tem certeza que essa mensagem foi direcionada por Deus e onde ela chegar vai dar frutos em nome de Jesus. Amém, amado. Se o amado me permitir, eu durante muito tempo fiz uma propaganda do meu canal para eu chegar, do meu canal no YouTube, para eu chegar a 1000 pessoas, para eu poder transmitir também de móveis, né, de telefone, tablet, porque até então era só no computador. E aí eu nunca mais falei se inscrevo, essas coisas. A minha filha fala, pai, tem que continuar falando. Então, amados, eu tenho um canal no YouTube, Rogério do Amaral, não te conhece. Eu tenho lá reflexões curtas, eu tenho uma playlist que eu gosto muito, que eu falo sobre crendice cristãs, tem pregações, tem estudo sobre avivamento, sobre as 7 cartas, né, de Apocalipse, enfim. E o meu Instagram mesmo que eu uso é outro, que tem o meu nome também, Rogério do Amaral. Mas eu não sei o que aconteceu, Nitinho. Eu estou uns 2, 3 meses sem poder fazer live, sem poder fazer nada ao vivo, e eu não recebi nenhuma notificação deles me proibindo. Não falam que eu violei nada, não falam nada. Só não consigo. Aí eu lembrei que eu tenho isso aqui também, que é quando eu estava trabalhando como corretor lá no Rio, até eu vim aqui para o Espírito Santo, e aqui eu consigo fazer, né, como a gente está aqui hoje. Então, se quiserem me seguir no Rogério do Amaral, se inscrever lá no meu canal, eu vou agradecer. Que Deus abençoe vocês mais uma vez. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela confiança, Nitinho, que eu sei que isso é um trabalho de confiança, né? Deixar eu entrar no teu espaço aí para eu poder estar falando do reino do Senhor. Obrigado mesmo, que Deus abençoe você, o seu garotão, abençoe seu ministério e a sua casa, em nome de Jesus. Eu recebo, em nome de Jesus.
Obrigadão, pastor.